Dando continuidade ao painel, o segundo painelista é o ilustríssimo senhor Luciano Pontal Santana, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Dr. Luciano Pontal Santana é procurador federal da Advocacia Geral da União, pós-graduado em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Direito da Regulação pela Universidade Cândido Mendes, diretor para agências reguladoras da Associação Nacional dos Procuradores Federais, ANPAF. No âmbito da Advocacia Geral da União, exerceu os cargos de chefe de gabinete e coordenador-geral da Procuradoria-Geral Federal, coordenador-geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, coordenador de consultoria da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional do Petróleo, ANP, procurador-chefe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, e procurador-chefe da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que é um imenso prazer participar desse evento. Eu, como cidadão e especialmente como servidor público, sinto muito orgulho de ver a atuação da Polícia Federal, que, de certa forma, resgata a imagem de um serviço público eficiente, né? E não poderia deixar de registrar esse sentimento e parabenizá-los pela atuação que a Polícia Federal vem tendo nesses últimos anos. Certamente é uma das instituições que mais se destaca hoje no Brasil, e por isso eu recebi esse convite com enorme satisfação. Eu vou falar hoje aqui sobre mercado marginal de seguros, né? Nós vamos ver adiante que nós temos um crime contra o sistema financeiro que vem ocorrendo, se alastrando de uma forma muito expressiva, preocupando a SUSEP, em razão dos prejuízos que causa ao consumidor e também à estabilidade do mercado de seguros, né, em face da concorrência desleal que proporciona às empresas que observam as regras do setor. Mas eu inicio... Como é que eu faço para mudar a transparência? É possível? Eu inicio falando um pouco sobre a SUSEP. Ok. Não está mudando. Agora sim. A SUSEP é um órgão regulador do mercado de seguros, né? Previdência complementar, capitalização, resseguros e também do mercado de corretagem de seguros. Nós temos aí algumas centenas de empresas sob a nossa supervisão, cerca de 70 mil corretores de seguros, enfim. Nossa função é, essencialmente, observar se essas empresas observam as regras do setor, se respeitam os direitos do consumidor. Toda a atuação do Estado nesse segmento, e essa é até a razão de existir da SUSEP, é a proteção do consumidor. Nossa preocupação, em última análise, em todo tipo de norma que fazemos, é garantir, enfim, dar uma proteção no sentido de que as empresas efetivamente cumpram os seus compromissos. Então, por exemplo, quando nós exigimos que a aplicação das empresas não se dê num percentual muito elevado em imóveis, que não apliquem derivativos, nós estamos, em última análise, protegendo o consumidor. Quando exigimos a constituição de reservas técnicas destinadas ao cumprimento dos contratos, nosso objetivo também é esse. E assim por diante, nós temos uma série de regras que, de certa forma, até oneram as empresas, elas têm despesas administrativas em razão disso, mas que, de alguma forma, beneficiam o consumidor. A questão do atendimento ao público, de você ter uma ouvidoria que vai prestar um
um serviço, um esclarecimento adequado ao consumidor. A própria SUSEP tem uma ouvidoria, atende diretamente ao público, abre processos administrativos sancionadores. Quer dizer, quando uma empresa não cumpre um contrato, o consumidor pode ligar para a SUSEP, nosso call center, e fazer uma representação. Nós vamos ouvir a empresa, se a resposta não for satisfatória, abrimos um processo sancionador. E as nossas normas prevêem, inclusive, a responsabilidade pessoal dos dirigentes, dos responsáveis pelas infrações. Quer dizer, a multa, ela não é destinada à empresa, é destinada ao dirigente. Então, a gente tem um sistema que é razoavelmente eficaz, funciona bem. No entanto, existem empresas que estão à margem desse sistema. Existem empresas que não cumprem nenhum tipo de regra que, como eu disse, visa proteger o consumidor. São empresas que, obviamente, têm um custo não têm custo regulatório. Acabam tendo vantagens competitivas em relação a quem cumpre as regras do setor. Então, isso gera, inclusive, uma situação de concorrência desleal. O que nós temos feito em relação a essas empresas, né? Nós temos um grupo de trabalho no âmbito da SUSEP destinado a trabalhar especificamente com esse segmento. E são muitas empresas. Nós temos uma estimativa de que esse número se aproxima de 300 empresas hoje. Mas é difícil fazer uma mensuração, porque existem aquelas que são criadas com um propósito deliberado de enriquecimento ilícito. Ou seja, são empresas que funcionam por um determinado tempo e depois, se obviamente captarem recursos da poupança popular, captarem recursos dos consumidores, esses dirigentes fecham essa empresa e abrem outra, obviamente com outra denominação, e continuam praticando essas irregularidades. Então, nós trazemos hoje aqui essa questão com o propósito de alertar a polícia, porque não se trata apenas de uma irregularidade administrativa. É, sem dúvida, a principal irregularidade administrativa. Nós temos como pena a aplicação de uma sanção pecuniária equivalente ao montante segurado. Então, só para que os senhores tenham uma ideia, nós temos um conjunto de empresas estrangeiras, inclusive, que nós estamos investigando, mas uma delas nós já fizemos uma autuação, uma empresa norte-americana do Texas. E a pena pecuniária aplicada pela SUSEP é de cerca de 11 bilhões de reais. Ou seja, eu acredito que seja a maior pena do sistema financeiro, a maior pena administrativa do sistema financeiro nacional. Por que essa pena tão alta? Porque a infração é gravíssima. Ela não cumpre nenhum tipo de regra, não dá nenhum tipo de proteção. Em relação a essa empresa especificamente, nós tivemos acesso a processos judiciais movidos por consumidores brasileiros na justiça norte-americana, porque foram lesados aqui no Brasil, entraram com ações aqui no Brasil, a justiça norte-americana não aceitou essas ações, o resultado das ações, eles tiveram que contratar advogados nos Estados Unidos para representá-los perante essa empresa. E tiveram êxito, obviamente. Nos autos desse processo, nós verificamos que o faturamento dessa empresa, que atua em vários países do mundo, ela tem 26% do seu faturamento aqui no Brasil. É uma empresa de capital aberto, inclusive, uma empresa de porte considerável. Então, esse é apenas um exemplo, né, que nós identificamos. Então, nós temos uma pena, a maior pena do mercado de seguros, né, e que se caracteriza também como crime
contra o sistema financeiro, né? A Lei 7.492, ela equipara as seguradoras à instituição financeira para efeitos criminais, e no seu artigo 16, ela prevê o tipo, né? Fazer operar sem a devida autorização, no caso seria da SUSEP, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira. Então, senhores, nós estamos aqui diante de pelo menos um crime, que é este previsto no artigo 16. No entanto, nos nossos trabalhos, nós identificamos outras situações, outras circunstâncias que, a nosso ver, também caracterizam crime. Por exemplo, sonegação fiscal. Muitas dessas empresas usam a roupagem jurídica de associação. Associação, como sabemos, não tem benefícios fiscais, não recolhe tributos federais. Ora, mas que tipo de associação é esse? Qual é o objeto dessa associação? O objetivo da associação é garantir, dar a proteção ao segurado, mediante uma contribuição que ele faz. Isso é contrato de seguro, a natureza jurídica de seguro. Obviamente que algumas dessas empresas não entregam ao consumidor uma apólice de seguros. Elas utilizam mecanismos para sustentar que não estão cometendo nenhuma irregularidade, que não estão sob a supervisão da SUSEP. É o caso das associações, é o caso